Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos aprender sobre integração com o HTML. A partir de agora, nós vamos trabalhar com a implementação de utilização de formulário do HTML. Lembrando que esse curso não é para a criação de páginas bonitas, mas a ideia é abordar os conceitos de lógica com a linguagem JavaScript. Vamos lá, vamos aqui criar um arquivo HTML, exec07.html, e eu vou te mostrar uma dica. Se você estiver utilizando o VS Code, é só você digitar HTML e ele já te mostra os modelos. Use esse 2.5. Ele já apresenta para você a estrutura HTML toda montada. Normalmente eu venho aqui no Language, coloco PT, BR, tá? Que é o tipo Brasil. Aqui você pode colocar o título do exercício. No nosso caso, como eu só quero mostrar, eu vou colocar um Olá Mundo. E aqui eu vou colocar um título, H1. Quando você dá Enter, observe que ele já te traz a tag montada. E apenas para demonstração, eu vou colocar um form aqui, que é o que a gente vai utilizar nas próximas aulas. Form, você já pode dar Enter, ele já monta. Eu vou deixar o action vazio por enquanto. E aqui eu vou colocar um input text. Vou colocar aqui P, nome. E aqui embaixo eu vou colocar input, text. Observe que tem vários tipos, ó. Eu tenho o checkbox, eu tenho um date time, eu tenho e-mail, o image, o password, rádio. Nós vamos usar a maioria deles, tá? Tel, text. Se eu não me engano, tem um number aqui também. Cadê? Number, tá vendo? Month, que é para mês, né? No nosso caso, nós vamos usar o text. Pronto. Aí eu vou colocar aqui in nome. O in eu coloco como prefixo de input, apenas por isso, tá? In nome. E vamos criar agora um input de submit, é um botão. Input submit. E aqui eu vou colocar assim, mostrar. Vamos aqui no exercício. Já criou, só pra gente ver. Olha como ele ficou bonitinho. Tá. Esse aqui é o nosso form. A minha ideia é que quando eu colocar o nome da pessoa e clicar em mostrar, ele vai aparecer grande aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Pode ser fora mesmo. H2. Pronto. Outro detalhe, nas aulas anteriores a gente vem criando os scripts dentro do HTML. Eu poderia fazer isso? Poderia. Por exemplo, eu posso selecionar aqui, ó, só para mostrar o escopo, tá? Porque a gente não vai fazer dessa forma. Eu criaria toda a lógica do JavaScript dentro de um HTML normal. Tranquilo, funcionaria sem nenhum problema. Porém, deixa o seu código sujo. Normalmente, nós que somos devs, quando vemos uma codificação desse formato, a gente fala, nossa, a pessoa não teve o preciosismo, o carinho de deixar tudo bem organizado. A ideia é colocar o JavaScript em um arquivo JavaScript separado, tá? Então, aqui dentro, eu vou colocar uma tag chamada script, mas eu vou usar esse terceiro aqui, ó, src. Dentro da pasta JS, que é JavaScript, eu vou criar um arquivo chamado exec07.js. Vou até pegar esse nome. Vou aqui criar uma pastinha JS. E aqui dentro eu vou criar um arquivo com esse nome, exec07.js. Observe que o ícone ele muda, ele fica como JS e o HTML com o sinal de maior e menor, né? Tá. E entenda que ele já está demonstrando que são arquivos diferentes.
Aqui no exec7 eu já estou fazendo a chamada dele, ou seja, o HTML vai enxergar esse arquivo e vamos criar uma lógica. O nosso primeiro passo é criar o resgate das tags dentro do JavaScript. Eu quero resgatar a tag form, que é essa daqui, e quero resgatar a tag de resposta, que vai ser o H2, tá? Que é onde eu vou exibir a informação. Vamos lá. Prontinho, já resgatei. Usando esse comando, você vai conseguir resgatar e trabalhar dentro do JavaScript essas duas tags, tanto a form como a H2. Document, Query Selector e a nomenclatura da tag em si. Agora, eu quero resgatar a ação do clique do botão Submit. Vamos lá. Prontinho. A ação do Submit foi configurada. O que eu estou fazendo aqui dentro, tá? No momento que o usuário clicar no botão mostrar, que é esse aqui, ó, esse botãozinho, no momento que ele clicar no botão mostrar, ele vai resgatar o nome que foi digitado pelo usuário. Quando ele digita o nome aqui, ele resgata essa informação usando o FRM inNome value. O inNome, observe que é a mesma nomenclatura que está no comando, no código do HTML, inNome. Depois que eu resgato o inNome, eu concateno com um olá, pode ser um texto qualquer que você coloque, e jogo no H2, que é o resposta. Vamos ver se vai funcionar? Eu já salvei, tá? Coloca aqui qualquer nome e olha, e ele exibe. Então funcionou, muito bacana. E lembrando que esse prevent default, ele é muito necessário após o clique no final do submit, porque se você não usar, eu vou até comentar ele aqui, ele não vai ter nenhuma funcionalidade quando você comenta. Se eu executar e clicar, olha, qualquer nome que eu coloco, ele some, tá vendo? Porque a funcionalidade dele é exatamente prevenir o reload dele, certo? O refresh da página. Quando ele executa a sua lógica, ele congela a tela para que você identifique o que aconteceu. Então, por isso que esse Prevent Default é muito utilizado. E é necessário, tá? Vou atualizar aqui, vou colocar qualquer nome que eu já digitei e aí ele segura. Legal. Vamos fazer outro exercício. O nosso novo exercício vai ser o seguinte: nós vamos elaborar um programa para a revenda de veículos. O programa deve ler modelo e preço do veículo, apresentar como resposta o valor da entrada de 50% e o saldo em 12 vezes. Então, vamos lá. Eu vou criar, como vai ser um programa mais incrementado, eu vou colocar a descrição do programa à frente, depois do exec07. Aqui, ó. Vou clicar fora, né? Aqui. exec08 tracinho revenda veículos. HTML. Legal. Pronto. Eu vou colocar HTML.
Aqui embaixo eu vou colocar o retorno após eu clicar em remover, em ver promoção. Por quê? Porque no ver promoção eu quero que exiba 3 mensagens distintas: a promoção em si, a entrada e em 12 vezes. Então, aqui eu vou colocar 3 mensagens e vou colocar um ID no lado. Out, RESP 1, RESP 2, RESP 3. Eu vou explicar a forma da gente identificar isso lá no JavaScript. Existem 2 formas bem simples. E aqui embaixo eu vou criar a minha chamada do JavaScript. É aqui que eu quero mostrar. Nós temos 2 formas. Nós temos essa daqui, ó, usando o jogo da velha e pegando a nomenclatura do ID. Esse é um modelo de chamar. E um outro, eu vou duplicar aqui. Eu vou apagar. É utilizando o get element by ID. E aqui eu só colocaria o nome, o alt RESP 1. Então eu tenho esses 2 modelos, tá vendo? Eu vou usar o RESP 2, né? Eu vou deixar esses 2 modelos para mostrar que ambos funcionam. Então você pode chegar em um sistema, em uma estrutura de código onde você vai identificar que o desenvolvedor utilizou nesse formato, e você pode chegar em outra estrutura de programa que ele está chamando nesse formato. Ambos funcionam, tá? Agora eu vou usar o 3 aqui. Ok. Agora nós vamos fazer a chamada do evento do submit. Prontinho. Observe que aqui, ó, eu fiz a entrada, que é 50% do valor cheio, e as parcelas vai ser o restante dividido por 12. E aqui eu recebo as minhas respostas. Observe que eu utilizei um modelo de concatenação diferente do anterior. O anterior, eu uso o que a gente já conhece, que é o aspas duplas concatenando com sinalzinho de mais. Esse aqui é um outro modelo. Se você utilizar o dólar entre chaves, ele também funciona. É um modelo muito interessante e você vai ver isso muito em programas já prontos. Agora vamos fazer o teste.
Ó, não funcionou. Por quê? Porque eu esqueci um detalhe. Lembram desse detalhezinho, que é muito importante? Aí, aqui. Ok, agora funcionou. E ele fez o cálculo certinho, ó, Celta 2013, valor de entrada e as outras parcelados. Agora, olha um detalhe, eu usei esse to fix, é para fixar as frações, os centavos, em duas casas decimais. Se eu tirar isso daqui, ó, eu vou tirar para você ver. Olha o que acontece. Então, eu tô quebrando e deixando apenas duas. Dá Ctrl Z aqui. E agora ele ficou certinho. Tá vendo? Agora vamos ver outro exercício. No próximo exercício, nós vamos trabalhar a segunda questão. Elaborar um programa para uma lan house de um aeroporto. O programa deve ler o valor de cada 15 minutos de uso de um computador e o tempo de uso por um cliente em minutos. Informe o valor a ser pago pelo cliente, sabendo que as frações extras de 15 minutos devem ser cobradas de forma integral. E aqui é o escopo, ó. Nós vamos exibir exatamente assim. Valor de 15 minutos, aí eu coloco tempo de uso do cliente em minutos, tá aqui, e aqui vem o resultado. Vamos começar? Ok, vou criar aqui um arquivo. Prontinho. Um detalhe, gente, que eu esqueci de falar é que nesse exercício aqui eu usei o inner text e o inner HTML, tanto faz, tá? Você pode usar tanto um quanto o outro que funciona. Esse aqui tá funcionando, lembrando que tem um pré-requisito que ele fala lá no exercício que se tiver frações na quantidade de tempo, é para eu colocar o valor integral que foi informado aqui. Isso eu não fiz porque a gente precisa trabalhar o condicional. Olha só aqui no exercício. Sabendo que as frações extras de 15 minutos devem ser cobradas de forma integral. Então, nós vamos ter que trabalhar com o if else, ou seja, se na quantidade, se o tempo que foi usado existe fração dos 15 minutos, se for verdadeiro, eu vou criar uma lógica. Se for falso, eu crio outra. Vamos trabalhar exatamente isso.
Prontinho, esse é o condicional. Para pegar a fração da divisão, eu utilizo o percente. Se vier com a fração maior que 0, acrescente 1 para calcular o valor. Que eu vou deixar mais óbvio, tanto faz a ordem, mas só para deixar mais detalhado, ok? Vamos testar? Aí eu coloco aqui 15 minutos, R$8. E aqui eu vou colocar que a pessoa ficou 30 minutos. Ela vai pagar 16. Ficou 35 minutos. Ela vai pagar 24. Muito legal, né? Então, aí funcionou. Vamos ver o próximo exercício? Nesse exercício, o cenário é o seguinte. Um supermercado está com uma promoção. Para aumentar suas vendas no setor de higiene, cada etiqueta de produto deve exibir uma mensagem anunciando 50% de desconto para um item na compra de 3 unidades do produto. Elaborar um programa que leia a descrição e preço de um produto. Após, apresente as mensagens indicando a promoção. Veja um exemplo que eu coloquei aqui embaixo, onde eu coloco, né, o nome do supermercado, o produto que a pessoa digitou, o preço que a pessoa digitou, e aqui tem a promoção. Promoção, leve 3 por R$15, ou seja, se o produto é 6, os dois vão sair 12, o terceiro fica a metade do preço, 3. Esse exercício eu vou deixar ao seu cargo. Você vai exercitar tanto o if quanto as operações de multiplicação, de divisão, tá bom? Espero você na próxima aula e é isso aí. Tchau, tchau.